Mas como eu conheci Marktown, então, né? Tava eu lá nos meus 23 anos, em 2013. E eu já vinha de um período... Eu tentei ser jogador de futebol, não foi, né? Beleza, essa fase passou, daí eu comecei a estudar. Virei técnico de informática. As coisas começaram a... Falei, beleza, o que eu vou fazer? Vou ser técnico de informática. Pensei que ia ser rico com isso. Não ganhei dinheiro. Chegou um momento da minha vida, eu falei, cara, quero mais. Daí tentei marketing multinível, não foi. Tentei ter uma franquia de saquinho de pão, não foi. Então, de 2000, daí eu como que eu era técnico em informática, eu tentei ter várias assistências de informática. Nunca dava certo, eu voltava a ter um emprego. Daí, nesse período, eu estava tentando ter assistência técnica, ao mesmo tempo tentando empreender e tentando fazer várias coisas. E com isso, eu fiquei ali de 2011 a 2013 tentando alguma coisa, mas nada dava certo e eu quebrei. Então, claro que esse aqui é o resumo, né? Detalhes dessa história tá lá no primeiro podcast. E eu quebrei. Fiquei endividado, fiquei emocionalmente, não só financeiramente, mas emocionalmente quebrado, porque eu tinha 23 anos e eu falei, cara, e aí? O que eu vou ser da minha vida, né? E daí eu descobri daí eu tava fazendo marketing multinível nessa época, isso foi em 2013, daí um dia eu cheguei em casa, de madrugada, tava na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, e passei na casa de um amigo meu, cheguei em casa, acho, sei lá, 1h da manhã e digitei assim, como fazer... agora eu me lembrei, na real foi, nessa empresa de marketing multinível, sempre, todas as terças-feiras, tinha uma apresentação. Daí tu ia lá... eu acho que era isso. Era reunião aberta. Eles falavam AR, alguma coisa assim. Daí eu fui nessa reunião e eu tava muito de saco cheio. Eu falei, nossa, isso de novo, não sei o quê. Beleza, daí eu cheguei dessa reunião... Não foi da casa da minha namorada. Cheguei dessa reunião, cheguei em casa e digitei como fazer marketing multinível em casa. E comecei a digitar. Até que uma hora eu digitei como ganhar dinheiro pela internet. Daí eu comecei a descobrir o Marktown, fiquei totalmente alucinado, vidrado e renovou minhas esperanças, né? Era um mecanismo único, novo na época. Falei, cara, e eu sempre gostei de computador, sempre gostei da internet em si. E eu falei, bom, é isso que eu quero. E eu sou uma pessoa intensa. Eu falei assim, larguei tudo que eu tava fazendo. Depois de uma semana, larguei o marketing multinível e comecei a estudar marketing digital. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Só que eu tinha já 23 anos, tava devendo dinheiro pra caramba, ninguém acreditava em nada que eu fazia, porque, pô, é mais uma coisa da cabeça do Ed. Porque imagina Marktown em 2013. Nossa. Né? Quase ninguém falava assim. Ninguém falava, não era assim que, beleza, o meu vizinho, o meu primo, o meu amigo tá ganhando dinheiro na internet. Não existia live, não tinha nada. A pessoa mais perto que eu tinha era um cara da minha cidade, que tava viajando na Tailândia, eu usava ali como referência. Não, tem um cara aqui de Caxias do Sul, que eu sou natural de lá. Tem um cara aqui de Caxias do Sul que tá viajando na Tailândia e tá ganhando dinheiro na internet. Daí eu falava pras pessoas, tá, mas será que isso é verdade? E eu falava, ele deve ganhar uns 20 mil por mês. E ele falava, mas será que isso é verdade? 20 mil por mês. Então eu tava com meus 20 e poucos anos ali quebrado, né? Daí um dia eu pesquisei, cheguei ali, descobri o marketing digital e eu fiquei um ano tentando marketing digital, né? E na época, era duas coisas muito faladas. Era marketing de afiliados, que ainda hoje é muito falado, e na época também estava na onda do lançamento, ele estava chegando no Brasil. Lançamento. Daí bem assim, ser expert, né? Ser especialista. Eu não tenho nada para ensinar, na minha cabeça, né? Eu não tenho nada para ensinar. E ser afiliado na época, eu não tinha condições nenhuma financeira de estar investindo em tráfego pago, etc. E daí eu tentei ser afiliado com blogs. Criei um blog, me lembro que um dos primeiros blogs que eu tinha... Eu tinha vários blogs, mas um deles era Internet Renda Agora. Era um nome bizarro, assim. Enfim, não dava certo, né? Daí eu prestava serviço para um cara que ele nem tá mais no mercado, chama Marcos Lucas. Fazia algumas coisinhas para ele de graça, assim. Daí tipo o quê? Eu me lembro que, na época, grupos do Facebook, existiam alguns robôs que postavam automaticamente em vários grupos de Facebook. Era uma forma de tráfego que era usado e era uma forma bem eficaz. E daí, esse robozinho, ele postava imagens com frases motivacionais. Meu trabalho era criar as frases motivacionais. Então, eu pegava vários livros de frases de Napoleão Hill e outros e criava as frases. E daí, eu pegava essas frases,
jogava no software, o software tinha um banco de imagens e botava essas frases dentro do banco de imagem e era disparado nos grupos. Entendi. Daí nos grupos, daí postava a imagem, daí sempre tinha um link pro blog dele. Era uma forma de gerar tráfego pro blog dele. Então eu fazia essas frases. Com isso, ele deixava eu participar, ele me deu o curso dele de graça e eu podia participar. Tipo, ele era meio que tava me dando uma mentoria, assim. Mas era mais acesso aos cursos dele mesmo e ter um papo direto com ele, vamos dizer assim. Daí uma vez ele vendeu um treinamento como afiliado e quem comprasse o treinamento dele como afiliado ia ganhar um bônus dele que era um hangout, que era um Zoom com ele. Hoje seria um Zoom, uma mentoria, mas foi um hangout. Só que tinha pouca gente, tava eu, tinha mais 2 estrangeiros, um cara das Filipinas e um outro... Agora eu não me lembro de onde ele é, mas ele era americano. E tinha um cara de São Paulo e tinha um Rafael Capel. Já vou falar o porquê do Rafael, né? Eu era o único que não falava nada em inglês, assim, não falava uma palavra. Todos os outros falavam. Então, tudo que... E daí, como que tinha 2 estrangeiros lá, tudo que eles falavam, o Marcos tinha que traduzir pra mim e poder entender. E tinha o Rafael lá. Beleza, eu tava participando. Como que eu fazia esse trabalho de graça pra ele? Eu podia participar dessas coisas, né? Daí eu tava lá no Hangout participando. Eu já tava 1 ano na internet. Tentei ser afiliado, tentei dropshipping, tentei várias coisas. Na época, tentei PLR, que não se usava esse nome, mas tentei PLR também. Tentei várias coisas. E nada deu certo, assim, nada deu certo. E eu tava quebrado, né? Quebrado. E daí, tinha o Rafael Capel lá. Daí ele falou a história dele. Pô, sou personal trainer, tô tentando lançar um produto, fiz tal curso, etc. E como que eu já tinha bastante teoria na minha cabeça, eu falei na minha visão o que ele deveria fazer. Só que eu já tinha fundamento, assim, de marketing, de base, por estar 1 ano estudando. Ele gostou muito do que eu falei. Não foi algo relevante, não foi algo só por se falar. Uhum. Beleza, acabou o Hangout ali, conheci o Rafael, peguei na época eu acho que era o Facebook, o Instagram dele. Depois de uma semana chamei ele e falei assim, Rafael, tô trabalhando como consultor de marketing digital. Olha isso, consultor de marketing digital. Consultor de marketing digital, como que funciona? Daí eu falei, cara, eu ajudo na parte de ferramentas, etc. E também ajudo na parte estratégica. E na parte estratégica, lançar o produto, etc. Ele, quanto tu tá cobrando? Daí eu falei, R$500. E ele quis barganhar. Daí eu falei, não, cara, R$500. Daí ele me pagou ali durante um tempo R$500 e eu comecei a ajudar a pensar no produto dele. Então, na época, existia eu tinha aprendido com um guru que ele falava sobre a estratégia bola de cristal. O que era? Que até hoje é usado isso. Ver o que está funcionando lá fora e tenta trazer o mecanismo para dentro do Brasil. Daí, como que ele queria lançar um produto de treino intervalado, que a palavra treino HIIT não era muito utilizada no Brasil, eu fui ver o que estava funcionando no ClickBank. Daí, peguei várias ideias. Eu fiz um call com ele, que nem um copywriter faria com o seu expert, para ver o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer e como que era a metodologia dele com os alunos deles presencial. E com isso, daí eu ajudei ele a criar o produto, que chamava Treino HIIT 12 Semanas. E depois, daí eu fui para Goiânia, eu acho que tinha sido com 24 anos já. Eu acho que tinha sido a 2ª vez que eu tinha viajado de avião. Eu me lembro que ele me pagou com milhas, etc. Daí eu fui pra lá, a gente gravou o treinamento, eu fui o modelo ainda de... Eu que tinha que fazer os exercícios, quase morria pra fazer aquilo. E daí a gente gravou, lançou, e daí eu tinha R$500 mais 10%. Daí no primeiro mês, e qual que foi a estrutura, né? Foi uma VSL. Então a gente criou uma lista de e-mail e o lançamento foi mandando e-mail pra pessoa assistir uma VSL. Né? Um vídeo sales letter, um vídeo de vendas. E daí assim foi o meu primeiro projeto. E daí ele faturou acho que uns R$30 mil, eu faturei 3. Daí eu falei pra ele, Rafael, não quero mais ganhar uns R$500. Eu só quero porcentagem agora. Daí, porque eu entendi o jogo da escala, né? Eu falei, quanto mais eu fazer ele vender, mais eu vou ganhar. Mas eu não quero mais 10%, eu quero 15%. Não quero os R$500, mas eu quero 15% agora. Daí ele era um cara bem resistente, daí eu consegui 15%, depois foi pra 20%, e daí eu comecei a pegar outros projetos. Logo, eu já emendei direto, né? Não, eu tô gostando. Tá gostando? Não, bora. Bora. Daí, nisso, eu acompanhava um cara, que era da minha... Sabe aquele cara que eu falei que era minha inspiração de Caxias do Sul, que morava na Tailândia, Sim. etc. Eu comprei um treinamento dele e na época a gente usava muito comunidade no Facebook. Não era Telegram, era Facebook. E eu era muito proativo na comunidade. Eu ajudava, eu já tinha um conhecimento, por mais que eu não tinha resultado, eu já sabia muita coisa. Perto comparado com quem estava iniciando do zero. Então, eu era muito ativo na comunidade dele, do curso.
Daí um dia, né, mandei uma mensagem pra ele e falei, Bruno, o nome dele é Bruno, tu tá precisando de alguém no teu suporte? Enquanto isso, eu tava trabalhando com o Rafael lá, né? Daí porque na minha cabeça eu pensei assim, falei, bom, porque a minha, ó, só voltando um pouquinho, eu queria ganhar R$2.000, porque é o que eu precisava pra conseguir viver. Certo. Ok. E eu queria sair muito da casa dos meus pais, tava com 24 anos, a casa ela era muito pequena, e tipo, tinha a minha casa, daí atrás tinha a casa da minha irmã, do lado, assim, as casas eram todas grudadas, assim, era tipo a Vila do Chaves, assim, era tudo uma coisinha grudada à Tudo outra. junto. E minha casa era muito pequena, né? Tem até essa foto dessa minha casa no Instagram. Era muito pequenininha a casa e eu queria muito sair dali, muito sair. Daí eu fiz esse primeiro lançamento e ganhei R$3.000 e eu saí de casa. E eu não sabia quanto que eu ia ganhar no próximo lançamento. Daí eu achei um apartamento que era de um amigo meu, era de um amigo meu, mas o dono mesmo do apartamento era o pai dele. Eu era amigo do pai dele também, ele me alugou por R$300. Olha isso. Eu falei, velho, não sei o que vai ser no outro mês. Mas na minha cabeça se eu ganhei 3.000 agora e eu começar a me dedicar 100% para isso, eu vou ter mais resultado. Isso foi em agosto de 2014. E daí, ao mesmo tempo, eu tava participando dessa comunidade, né? Ali, bem proativo. Daí um dia eu mandei pro Bruno, não precisa de ninguém no teu suporte? Ele falou, cara, eu vou fazer um lançamento daqui um tempo. O Bruno é bem amigo do Arthur, né? Por sinal. Ele falou bem assim, eu vou fazer um lançamento daqui um tempo, eu vou precisar de alguém no suporte. Eu falei, beleza, quando tu precisar, tu me chama. E passou ali alguns meses e ele me chamou. Então eu falei com ele talvez em julho ou maio, por ali. Ele foi me chamar em agosto, setembro. Foi setembro ou outubro que ele me chamou. Eles iam fazer um lançamento bem grande. Ele me chamou, só que qual que era meu papel dentro do projeto? A gente não usava na época Zoom, era Skype que a gente usava. Era todas as pessoas que tinham cartão cancelado e boleto gerado, era um produto de 3.997, vamos arredondar aí 4.000. Eu ligar para essas pessoas para fazer recuperação de vendas, né? Já nessa época. Já nessa época. Legal. Daí, cada venda que eu finalizava, então foi meio que um papel de recuperação e closer, porque eu tinha que ligar. E como que eu já estava estudando um pouco de copy, eu já entendia um pouco mais de vendas. E daí eu já tinha feito um vídeo de venda, já estava estudando copy, etc. Mas você estava estudando copy por conta? Por conta. Na época, tinha um cara que eu gosto muito até hoje, que é o Frank Kern. Eu comprei vários livros dele, tem na minha mesa. Eu não entendia nada. Eu botava os vídeos dele e ficava assistindo, ouvindo ele. Sem entender nada. Juro pra vocês, sem entender nada. A minha cabeça... Tipo assim, eu não sei como que pode usar isso pra quem vai escutar. A minha cabeça era assim, meu subconsciente... Vai entender alguma coisa aqui. De alguma forma, vai processar essa informação. Legal. Pelo menos é uma crença positiva. Sim. Legal. Na minha cabeça era isso. Meu subconsciente, de alguma forma, vai processar o que tá aqui. E dos males ao pior, né? O pior que pode acontecer eu tô, de alguma forma, me aproximando, tendo um contato com o inglês. Sim. Né? Enfim. E daí eu tava estudando copy eu já tinha feito uma VSL que eu tinha ganhado R$1.000, tinha lançado o Rafael. Então, já tava até me posicionando no mercado como copywriter. E daí eu participei desse lançamento. Então, eu ganhava R$250 cada venda recuperado. Eu já tava com um casamento marcado e eu precisava fazer dinheiro. E daí, o que eles faziam? Toda manhã, era eu e outra pessoa que ligava. Mas, tipo assim, não tinha regra. Tá aqui, quem pegar primeiro o lead, liga. Eu acordava bem cedo, antes, a gente tinha que começar a ligar às 9 horas. 7 horas eu já tava na frente do computador, esperando a partida. Quando dava 9 horas, eu começava a ligar no Skype. Ligava pra todo mundo. Ligava, eu ia até umas 9 da noite. Daí eu fiz R$6.000 nesse lançamento, nesse coisa. Eu falei, cara, meus pais juntos nunca ganharam R$6.000. Eu, em 2014, fiz R$6.000. Então, o meu sonho de viver de internet, ele tava se concretizando. Sim. Cara, eu tô ganhando R$6.000, velho. E daí, beleza. Daí eu fiz essa grana e esse projeto chamava Máquina Automática de Vendas. Ele não existe mais. O que ele era? Ele era um gerador de VSL de um estrangeiro que era licenciado no Brasil, do John Benson, um dos maiores copywriters. Aí vem a minha escola de marketing, porque eu comprei esse gerador para mim também. Então, ele ensinava a fazer uma VSL, mas eu ficava estudando essa VSL, o gerador, para entender os princípios de copy que tinham por trás, né? Daí eu fiz R$6.000 aí. Os produtores eram o Rodrigo Polesso, que era um cara de emagrecimento, e o Bruno, que ensinava a ganhar dinheiro online. Os dois se juntaram para lançar esse gerador aí, que era a máquina automática de vendas. O Rodrigo Polesso, ele era um dos maiores
experts do Brasil de emagrecimento. O nome dele era reconhecido, ele ainda continua sendo, mas na época, como tinha pouca gente, ele era um dos principais, assim, talvez ainda seja. E ele precisava de um gerente de afiliados. E como que ele viu o meu desempenho? Porque o meu desempenho comparado com o outro vendedor foi muito... o meu desempenho foi muito maior do que o outro vendedor. Daí um dia ele me chamou e falou, cara, o que tu tá fazendo, etc. Me chamou no próprio Skype, o que tu tá fazendo, tal, tô pensando em colocar um gerente de afiliados e tudo mais. Eu falei, não, beleza. Aceitei, porque na minha cabeça, eu me lembro que ele falou bem assim, ó, eu fiz uns cálculos aqui, ele queria me dar 3%. Ele falou bem assim, eu fiz uns cálculos, no pior mês, 3% das vendas dos afiliados te daria R$3.000. Eu recém tava morando sozinho, eu falei, bom, tô ganhando aqui com o Rafael uns 3, 4 mil por mês, mais 3 mil dele, já 6, 7. Tô ficando rico. Falei assim, velho, eu trabalhava com técnica informática, eu era técnico informática. Eu falei assim, mesmo após formado, eu não ganharia 7 mil, não pelo menos nos primeiros 3, 4 anos. Eu falei, agora eu trabalhando de casa, que era sempre um desejo que eu tinha, trabalhando de casa, fazendo meus próprios horários, eu tenho a possibilidade de ganhar R$7.000. Porque a minha primeira meta era 2, né? Sim. Sobreviver. Minha segunda meta, 10. Pra mim poder me sentir um executivo. Porque na época, quem ganhava R$10.000? Gerente de banco. Sim. Né? Porque eu tô falando de 2013, 2014, né? Era gerente de banco. E daí vem esse convite. Como que esse produto, ele tinha muitos afiliados, eu comecei, quem que é o gerente de afiliados de tal produto? É tipo Tolentino. Daí eu comecei a ganhar nome no mercado. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.